Vamos ler no capítulo 6 de Efésios. Efésios 6, verso 10 a seguir. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Amém. E havendo feito tudo, ficar firmes. Amém. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amado Senhor, temos lido a Tua Palavra e pedimos agora, Senhor, que nos ajude enquanto meditaremos numa pequena porção dela, e o Senhor possa ajudar cada vida eleita aqui nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês podem tomar sua assento. Então, Deus, Ele tem o seu exército, e este exército do Senhor tem que estar preparado. E Ele mostra as ferramentas pelo qual possamos nos utilizar para vencer o nosso adversário. Amém. O profeta de Deus, ele diz aqui nesta mensagem Redenção pelo Poder, no 75, que no 74, que Paulo vestindo o homem para o campo de batalha, para a marcha. Então Paulo mostrando como nós devemos estar para o campo de batalha. Porque precisamos entender, o Bruno usa muito essa expressão, que aqui nós não estamos num piquenique. Amém. Nós não estamos aqui na terra no lazer. Nós estamos numa das batalhas mais terríveis de todos os tempos. Amém. Especialmente nós, desta era final, devemos estar bem conscientes disso.
profeta falando sobre aqueles animais, esses cavalos, né, de Apocalipse 6, ele mostra que o primeiro cavalo, ou cavaleiro montado no cavalo branco, que é o cavalo representa um poder, ali era um espírito anticristo apenas, pelejando contra os filhos de Deus. Mas logo ele montou num cavalo vermelho, e no cavalo vermelho ele tinha uma espada, e agora ele tinha poder para matar, perseguir e matar. Então ele deixou de ser apenas um espírito, onde ele podia apenas persuadir na mente, agora ele podia também matar. E logo veio no cavalo negro, sob pressão, sobre doutrinas, ele tentou desviar, afastar o povo de Deus do lugar de segurança. Então nós sabemos que foi quando a hierarquia romana tomou posse e proibiu, impediu o povo de ter acesso à palavra de Deus, pois eles diziam que o povo era leigo e o único que podia interpretar a palavra era o clérigo. E com isto o povo realmente se tornou leigo por não ter o acesso à palavra de Deus, e foi tido um tempo como a Era das Trevas, onde realmente o povo estava com pouca visão do que era a vontade de Deus. E foi aí onde eles introduziram as penitências, as ave-marias, as indulgências, e tanta coisa foi sendo introduzida através de doutrinas, batismo de bebês, de recém-nascido, né? Missa de sétimo dia. O povo não tinha onde comparar se isso era certo ou não. Então recebia tudo que lhe era dado, porque confiavam cegamente que aquele líder estava tendo o melhor entendimento. Mas você observa que logo veio o cavaleiro no cavalo amarelo. E esse cavalo amarelo, o profeta de Deus nos diz que é uma mistura de todas as cores, ou de todos os três poderes, né? Do espírito anticristo até este último, né? Que seria a junção do nicolaítismo, do balanismo e do jezabelismo. Então todos os poderes do reino das trevas de Satanás estariam juntos para combater os eleitos de Deus desta última era. Então nós estamos hoje na era mais terrível de todas as eras que já houve em todos os tempos, desde o princípio da criação. Este é o tempo mais delicado. Satanás hoje, ele não está nem tão interessado em levar na força, mesmo que ele também vai fazer isto. Mas hoje a maior arma dele é a astúcia e o engano. Então ele tentará pela astúcia e o engano. E ele é o mesmo. A Bíblia fala da mãe e das filhas também. Então a igreja mãe, o sistema mãe, que trouxe tudo isto, né, de indulgências, de penitência, tirando o dinheiro do povo de todo jeito. Havia lá um princípio onde eles tinham uma caixinha bem funda, e as pessoas iam ali, e quando jogavam a moeda, eles diziam, se eles ouvissem a moeda tinir embaixo, a alma daquela pessoa que ele jogou em intenção saía do purgatório. E as pessoas iam e tinham que subir escadarias de joelho em penitência, e depois pegar de tudo que eles tinham e doavam ali, enquanto a cúpula estava explorando, estava, né, se divertindo, farrando e gastando e usufruindo disso aí. Então houve uma exploração da fé do povo ali no princípio. Mas se você observar hoje, não é diferente. Hoje, o mundo que se chama evangélico, né, a Bíblia diz que são filhas, herdaram. A exploração é igual ou pior. Hoje, eles cobram mais indulgências do que a Igreja Católica cobrava no princípio.
Se você observar o show da fé, né? E o leilão da fé, quem dá mais e quem pode e tal, e vai puxando e toma carro, conheci igrejas que as pessoas deixavam o carro lá na hora para ir em busca de uma cura. E veja, então ainda eu digo até, eu tenho dito que hoje ainda é pior, porque hoje eles tiram o dinheiro do povo em troca da cura, ou então em troca de prosperidade material. E tanto cura como prosperidade materiais são coisas adquiridas e fica aqui, né? E pelo menos no princípio a Igreja Católica Romana fazia isso em troca da salvação. Quer dizer, se vocês fizerem isso, vocês vão ter salvação. Então pelo menos estava botando o povo para olhar para a salvação. E hoje não, você vê esses evangelhos da prosperidade, eles não falam em salvação. Eles só falam em prosperidade. Você vai fazer isso e você vai ganhar um carro, você vai ganhar isso e você vai prosperar nisso, e você é um empresário que está quebrado, você agora vai levantar, e tudo em cima de coisas materiais que vai ficar tudo aqui, né? E a cura divina é bom, é uma promessa de Deus, como também prosperidade é. Mas Jesus nunca nos exortou, nos orientou a botar nossos corações nas coisas que vão ficar aqui, né? Cura divina, se eu tiver hoje com câncer, posso ser curado, isso é maravilhoso. Quem é que não quer uma cura, nem? Mas você daqui a 1 ano, ou 2, ou 10, ou 20, você vai ter que morrer do mesmo jeito, ou não vai? Seja com aquele câncer, seja com outra coisa, são coisas boas que Deus dá para nós, mas que são coisas para quê? Temporárias. Mas se você pega a coisa principal, que é a salvação da alma, então você terá uma cura eterna, para nunca mais ficar enfermo, que é a cura da alma. E se você pega a salvação, você vai ter prosperidade que nada aqui pode oferecer. Terão ruas de ouro, casas, palácios, novos céus, nova terra, para a eternidade. Amém. Né? Então essas coisas aqui são boas, mas as pessoas estão botando tudo deles nisso, esquecendo o principal. E pela necessidade que as pessoas estão, que é muita enfermidade nesta era, é a era mais enferma, né? E a era de maior complexidade na parte financeira é esta. Quem não passa por um aperto financeiro, então as religiões estão se aproveitando disso, levando só essa parte, esquecendo da outra. Mas eu creio que o Evangelho de Jesus Cristo é um conjunto completo, né? E também nada é forçado a ninguém. Tudo é por revelação. Amém? Então, mas veja, Paulo começou a ensinar aqui como nós vencemos nesta era, que é uma era de grande conflito, é uma era de uma guerra espiritual muito acirrada, é uma era que um soldado de Cristo não pode vacilar na batalha. Um vacilo que você dá, o soldado inimigo já está pronto para lhe dar um golpe. E assim é que muitos soldados do exército de Jesus Cristo muitas das vezes estão sendo feridos, né? Ele nunca desampara os seus, mas estão recebendo cicatrizes, porque não estão se regimentando de toda a armadura de Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina como fazer para nós vencermos tudo isso. Amém. Deus, no princípio, na libertação de Israel, ele disse: agora vocês devem estar preparados para a marcha. Quando estiverem sob o sangue, calcem seus sapatos, cinjam seus lombos, tomem seu cajado na mão e estejam prontos para a chamada. Amém? Amém. Então Deus sempre quer seu exército pronto. Amém. Para na hora da chamada, né? E se no natural é assim, né? Os soldados têm que estar prontos, eles são até treinados, tem tantos minutos para
se aprontar completamente, né? Quando dá um toque, ele tem que calçar o coturno, tem que, já está tudo pronto, ele dá um tempo recorde ali. Eles têm que correr para fazer aquilo ali. Não é, não, vou bem devagarzinho. Não. E no tempo de guerra, eles nem tiram o coturno. Por isso que eles são treinados dentro das matas, muitas vezes os pés inchados, mas tem que ficar calçado ali. E é no frio, seja onde for, calçado e com a arma a punho. Ele não pode deixar, desprezar o fuzil dele para lá e sair, não, deixa lá guardadinho lá no canto da árvore e você ficar distante. Não, e se o soldado inimigo chegar, você tem que estar preparado para a batalha. Amém. Né? E veja que os treinamentos que o exército brasileiro, por exemplo, dá, não é fácil, muitas vezes são mais rigorosos do que o que eles enfrentariam no tempo de guerra mesmo. Porque eles querem estar certos que seus soldados vão estar prontos. Amém. Que seus soldados não serão covardes, eles não vão fugir da batalha. E que estarão preparados para enfrentar qualquer circunstância. Amém. Seja o frio, imagine hoje, né? Nesse frio, não, os que estão lá dentro da mata treinando, esses estão bem preparados, né? Tem que estar bem preparados. Mas tem momentos assim também, né? E é isso que Jesus hoje está fazendo conosco. Os testes, as provas que vem muita vez, que prova difícil. Não, irmão. Não, ele preparando a gente, vem em momentos difíceis, sim, mas é o Senhor querendo preparar bem o seu exército, porque vai vir um tempo de batalha aí na frente, um tempo verdadeiro de guerra espiritual, e você tem que estar preparado como um soldado para enfrentar todas as astutas ciladas do inimigo. Amém? Então não estamos aqui no piquenique, nós estamos em tempo de guerra espiritual. Por isso que Paulo disse, aqui nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. São hostes invisíveis, você não vê com este olho. Aí é onde está a dificuldade maior. Que se esse inimigo seu, esses demônios, esses espíritos das trevas que tentam destruir a vida das pessoas, fosse visível, talvez você pudesse agarrar ele com sua força e quebrar ele ali e derrotá-lo, mas não é algo que você pode tocar. E muitas vezes nós falhamos nisso, porque quando vemos alguma pessoa fazendo algo que não é próprio ou tentando me atingir, você pensa que é a pessoa. E tem vezes que tentamos atingir a pessoa e não é a pessoa, é uma hoste espiritual. Aí você atinge a pessoa, aí atingiu o objetivo desse demônio. Mas se você souber separar esse diabo e essa pessoa, então você vai salvar a pessoa e vai atirar certo contra o diabo, né? Então, um homem, agora quando ele entra em Cristo, ele coloca o seu sapato do Evangelho para pregar o Evangelho, amém? O Evangelho da salvação. Então agora você vai em busca dos redimíveis, daqueles que Jesus pagou o preço por eles. Então é a hora de nós tentarmos ajudar mais pessoas. Coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, cinge seus lombos. Geralmente os antigos soldados, quando eles usavam aqueles ornamentos de guerra, eles colocavam um grande cinto. Eles o afivelavam, sustentando seus lombos. Estes escudos para protegê-los das lanças inimigas. Então o escudo da fé, como Paulo diz aqui, né, para resistir os dardos inflamados do maligno. Um dardo é como uma lança, né? Ele lança para tentar atingir a pessoa. Mas se você tem um escudo, você vai se defender daquele dardo. Né? E esse nosso escudo é o escudo da fé. Amém. É a fé na palavra de Deus. Amém. A fé de Jesus Cristo em nossas vidas. Amém. É a única coisa que nos defenderá
desses dardos, das setas do inimigo. Ele lança a sua seta, mas você crê na palavra de Deus. Aí você vê o que é que a palavra de Deus diz, aí você vai se defender daquilo ali. Você vê se algo é contrário à palavra de Deus, você não vai aceitar. É a sua defesa, a fé que você tem na palavra. Então, que quadro perfeito hoje, quando você começa a sentir como se você estivesse afrouxando, ou o diabo diz, não adianta, estenda a mão e aperte o cinto um pouquinho, tire a espada, apertando-a mais um pouquinho na mão, e siga adiante. Eu gosto disso, esteja pronto para a marcha. Amém? Então, quando ele diz não adianta, se ajuste mais na palavra. Amém. Tome a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus, na sua mão. Amém, Jesus. Cada homem que andava sob o sangue, aquela noite recebeu a ordem de permanecer ali, de não sair até que as ordens chegassem para marchar. E cada homem que nasceu do Espírito de Deus entra em Cristo, tem vida eterna, coloca seu escudo, a sua couraça, fica pronto e está proibido de sair até segunda ordem. Você está pronto, todo revestido, e você não move até segunda ordem. Vocês sabem que o soldado ele não pode fazer algo da maneira que ele acha, nem pensa. Ou pode? Se ele fizer isso, ele vai preso. Ele tem que estar sob ordem. Amém. Espere. Só quando o comandante diz, agora marche, aí você tem que marchar. Amém. Mesmo que seja, não, mas somos poucos, ali é muito. Estou dizendo, marche. Seja para viver ou para morrer, marche. Amém. O comandante é responsável. Amém? E quando Deus diz marche, é marche. E tem vezes que Deus não precisa de muito, né? Me fez lembrar agora de Gideão. Ele tinha, parece, 32 mil homens. 32 mil homens preparados para a batalha. Mas aí Deus olhou e disse, tem muito. Dá um grito no meio deles e diz, os covardes voltem! Que grito! Quando ele deu o grito, os covardes voltem! Parece que foi 22 mil voltou. Disse, quem vai? Então eram covardes. E veja só. Então, não é a quantidade. Deus não está interessado tanto em quantidade. Deus está interessado em qualidade de soldados. Soldados que obedecem a sua voz. Soldado que se equipa com as ferramentas de Deus. Se prepara para a batalha. Amém? Aí sobraram 10 mil. Mas Deus ainda disse a Gideão, tem muito ainda. Vamos fazer um teste agora. Depois de uma caminhada, tudo com sede, aí Deus disse, leva eles lá para a água. E observa como eles vão beber água. Né? Aí, presta atenção que coisa interessante. São testes. Né? Por isso que a noiva, ela é selecionada. Amém. Haverão muitos, né, salvos, as virginécias. Mas a noiva é selecionada de uma maneira especial. Amém. Quando foi dado o primeiro grito, os covardes voltem, foi embora um bocado. Né? Quando foi dito, o batismo em nome de Jesus Cristo, Deus enviou um profeta para esta era. E até vejo que é, mas minha igreja vai me jogar fora se eu seguir essa mensagem. O povo aí vai ficar me perseguindo, então eu amo a Deus, né? Eu vou ficar por aqui mesmo. E quando não aconteceu isso, né, irmãos? Você foi um desses poucos que teve coragem de tomar Deus em sua palavra. Amém. E não teve medo do inimigo e você manteve corajoso. Não, eu vou enfrentar a batalha. Amém. Amém?
E Deus ainda submete outro teste. Esse é o teste final. E é esse teste que você precisa estar bem afiado. Porque, como eu disse, a hora que estamos vivendo é a hora mais difícil. Agora é a hora onde o inimigo está no cavalo amarelo pela astúcia do engano. Mas para combater esse cavalo amarelo, Deus enviou um ser semelhante a uma águia voando. Amém. É a unção da águia. Aleluia. Cada cavalo daquele tinha uma unção. Primeiro a unção do leão para combater o cavaleiro do cavalo branco. Depois a unção do bezerro, do boi, para combater o cavaleiro do cavalo vermelho. Depois a unção do homem, a inteligência do homem, Deus usou para combater o cavaleiro do cavalo negro. Mas agora o cavaleiro do cavalo amarelo é a junção de todos os poderes do diabo. Então Deus tinha que mandar uma unção maior. Aleluia. Então Deus mandou a unção da águia. Por que a unção da águia? Que a águia é a ave que pode voar mais alto e ainda assim poder ver mais profundamente e mais claramente as coisas. Ela tem sua visão aberta, uma visão aguçada. Ela pode ver com detalhes as coisas. É a visão espiritual. E é essa unção que está sobre a noiva de Cristo nesta era. Quanto mais nós subimos nas Escrituras, mais nós conseguimos enxergar o quadro melhor. Então estamos nesta hora. Deus deu esta unção para que não fôssemos enganados nesta hora que estamos vivendo. Mas veja que o teste agora para Gideão, ou para o povo ali, os soldados, foi diferente. Deus mandou ele tomar água no rio. E quando eles foram ali naquela hora, todos eles com sede, aí correram logo para a água. E teve muitos que era tanta sede que jogou espada, foi tudo para lá e foi... Mas tinha outros que ia lá, ó, espada na mão, um gole de água. Amém. Mas não soltava a mão da espada. Amém. Ia lá, tomava água e não soltava a mão da espada. Aqueles que jogaram as armas para um lado e foram saciar a sede, aí ele disse, isso aí não serve. Separa esse de lado. E quando fez isso, só sobraram 300. Esse Gideão, é com esse aí que você vai vencer. Amém. E foi com esses 300 que ele venceu. É assim que Deus faz. E isso aí hoje representa para nós. Você não pode soltar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, em nenhum instante na sua vida. Nem mesmo que seja para tomar água ou para ganhar o pão. Porque muitos soltam a espada porque dizem, ah não, eu sou crente da mensagem, mas veja, no meu trabalho, irmão, exige que eu use calça comprida, você sabe, né? E eu preciso do pão e tal, então eu vou soltar só um pouquinho a espada aqui para ganhar o pão e depois eu pego ela de volta. Ah, soldadinho não serve. Amém. Agora aqueles que dizem, não, eu não solto a espada por nada. Ainda que eu morra de fome, de sede, mas a espada do Espírito eu não solto. É a palavra de Deus, eu manterei com ela até o fim. Aí você vai ver que Deus vai te ajudar lá. Você é um soldado valoroso, um verdadeiro soldado de Cristo. Ele não larga a palavra por nada. Ele sustenta a palavra, ainda que tudo lhe falte. Ainda que pareça que tudo vai estar dando errado contra ele, não se preocupe, é só testes, é provas. Mas se você está fiel a Deus, saiba que são provas que vêm na vida do cristão, Deus te preparando para a batalha final que está vindo. Estamos num tempo já, a maior batalha jamais pelejada, o profeta diz, é aqui na mente. Já estamos travando ela, mas isso virá muito mais forte. Porque chegará um tempo de decisão. O profeta fala que virá um aperto. O Concílio Mundial de Igreja estará apertando. E que batalha vai ser essa, irmão? O mensageiro chega a dizer que muitos de nós vão perder direitos a hospitais, escolas e tudo. Você já imaginou você estar com seu bebê que ama tanto e chegar no hospital
dependendo de um médico, e ele só poder ser atendido se você se comprometer com esse sistema anticristo, da imagem da besta. É aí onde vai ver o teste. E agora? Vou soltar a palavra um pouquinho só para atender meu filho? Ou vou manter sustentando a fé? Amém. Glória a Deus. É aí onde uma fé sobrenatural também vai mover para aqueles que confiarem no Senhor. Amém. Assim, não pode? Não, mas eu não me dobrarei a isso aí não. Levo o meu filho para cá, vocês não podem fazer nada por ele, eu tenho um Deus que pode. É aí onde a fé vai ter que ser movida. Deus vai extrair fé desta noiva de uma maneira sobrenatural. É aí onde você vai orar e você vai ver grandes maravilhas acontecerem. Porque quando o homem não pode fazer nada, você só tem uma coisa, é Deus e Deus. Amém. Somente. Amém? Então, vamos perder muito. O irmão Branham diz, alguns vão perder bens. Nossos bens serão confiscados. Estamos indo para esta hora, irmãos. Por isso, esses testezinhos que a gente passa aqui não quer dizer quase nada em relação ao teste final que está vindo para a noiva de Cristo. Mas o profeta diz, quando esse aperto vier de uma maneira tal que não tenha mais para onde você se mover, ele disse, então observe a terceira puxada entrar na plenitude do seu poder. Descerá um poder tremendo sobre esta noiva, nunca visto sobre a terra. É esta hora que estamos esperando. Mas para chegar a esta hora você vai ter que passar por aperto. É como a mãe que está grávida, a fim de ver a criancinha, né? Mas você não pode ver a criança sem passar pelas dores. Para você ter a criança nos seus braços, você vai ter que ter o parto. As dores de parto. E Jesus compara o que a igreja vai passar com dores de parto. Ele diz, é como a mãe que está para dar à luz um filho. Ela sente aquela angústia, aquele sofrimento de dores. Mas ela disse, mas logo que aquele momento passa, ela nem se lembra das dores pela alegria de abraçar mais um varão nos seus braços. E as mães que teve filhos sabem que é isso, né? As dores é grande, cada vez mais. Mas quando nasce a criança, ela vê a criancinha, que alegria. Oi, parece que não sente mais nada. E isso é o que a Bíblia diz. Eu estou falando pelo que a Bíblia diz, que eu não tenho experiência pessoal nisso não. Mas se a Bíblia fala, eu creio no que a Bíblia fala. Amém? E as mães podem dizer um amém mais gostoso ainda. Amém. Porque elas passaram por isso aí. E Jesus faz essa comparação. Hein? Então, irmãos, estamos numa grande batalha, estamos em treinamento. Mas saiba, não tema, porque esse filho tem que nascer. E quando nascer vai ser algo glorioso. Então não tema as lutas, não tema os problemas que possam vir nesse intervalo de tempo. Virão testes, dificuldades, mas permaneça fiel a Deus. Amém. Persevere, porque a Bíblia diz, Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Perseverar até o fim. E tem um hino que diz, ser fiel até a morte, se for necessário até essa morte física. Amém. Que não representa nada. Eu sei que a noiva, nem todas vão passar por isso. Alguns da noiva vão ser martirizados, mas eu creio que é muito pouco. Agora as virginês nenhum vai escapar, porque a noiva, quando vier aquele aperto, alguns serão martirizados. Então é nessa hora que um poder vai tomar. Amém. Mesmo que o profeta diz, alguns pastores fiéis vão ser atirados de púlpito. A ira religiosa será tão grande que por vingança eles vão tentar matar alguns pastores, para ver se tira o povo da fé. Mas a noiva já está advertida disso. Amém. Isso acontecendo, a noiva vai aumentar mais ainda a fé. Aí é que tem que entrar em mais unidade. Porque é um sinal que estamos bem próximos já. Amém. Da vinda do Senhor. Amém. Jesus Cristo. Amém? Amém? E Ele cuida de nós. Nunca pense que não. Estamos numa batalha espiritual. Paulo disse aqui, não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Não pense que essas hortas espirituais da maldade têm medo de chegar próximo onde está um filho de Deus. Não pense. Você tem que estar vigiando constantemente. Amém. Muito pelo contrário, mensageiro, de onde tem uma reunião dos filhos de Deus é o lugar que mais o diabo gosta de se aproximar. Os demônios gostam de se aproximar para tentar roubar a adoração. Porque ele sabe que quando os filhos de Deus se reúnem é para adorar o Senhor. Amém. E se Satanás conseguir chegar ali, se intrometer naquele meio e roubar a adoração, ele conseguiu atingir o objetivo dele. Muitas vezes faz com que a pessoa cansada e vai dormir. Não está nem aqui, só o corpo está aqui na igreja. Começa a vir um pensamento lá fora e se distancia do culto e vai embora. Aí quando termina o culto ele não recebeu nada. Aí está sem força para batalhar contra o diabo amanhã, né? Mas nós temos que ser vigilantes. Tem uma mensagem que Morana estava pregando e quando eu estava indo para o final ele disse: se eu quiser que Deus abrisse os olhos de vocês para vocês verem como os demônios estão aqui rangendo os dentes. Há uma batalha aqui entre os anjos de Deus e os demônios. Porque os anjos do Senhor é certo que estão aqui. Amém. Porque essa palavra promete: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e os guarda e os livra. É uma guerra espiritual. Como eu disse no princípio, você não é páreo nenhum para lutar contra um demônio. Você não consegue ver, você não sabe onde vai dar o golpe nele. Então por isso você precisa regimentar-se da palavra do Senhor. Porque quando você se regimenta e obedece à palavra do Senhor, esta palavra me garante que o anjo do Senhor está acampado ao seu redor. Aí agora você tem um soldado que consegue ver onde esses demônios estão. E acampa-se ao nosso redor. Amém. E a Bíblia diz que o diabo está rugindo como um leão ao derredor. Amém. Derredor é a distância, assim, ó. Porque ele não pode aproximar enquanto aquele anjo está ali. Aleluia. Ele fica ao derredor, jogando algumas setas para ver se você sai da sua posição. Porque se você sai da sua posição, você perdeu o temor de Deus, ao anjo do Senhor afasta-se. Porque ele só fica ao redor daqueles que o temem. Amém. Aí quando ele se afasta, você é um alvo fácil para o diabo lhe dar um golpe. Mas se você manter sua vida regimentado com toda a armadura de Deus, numa vida de obediência à palavra de Deus, o anjo do Senhor está ali a pelejar ao seu favor. Amém. E ele pode ver o mundo espiritual, você não vê, mas ele vê. Então o que nós temos que fazer é tomar a palavra de Deus, e assim você está certo que você tem um soldado ao seu lado. Amém. E que não perde a batalha. Amém. Esse exército de Deus já venceu lá no céu. E expulsou Lúcifer e todos os seus anjos de lá. O céu ficou limpo. Não tem pecado, não tem nada lá. O Brando diz: o pecado começou lá, porque foi Lúcifer o autor do pecado, né? Então, mas ele foi expulso de lá para baixo. Mas os mesmos anjos que o expulsou lá está disponível. Irmão, podia ouvir muita coisa, mas me lembrei ainda de algo aqui. Vocês lembram quando Daniel orou a Deus, querendo saber em que tempo estava, né? Ele sabia que algo tinha que acontecer, mas ele tinha perdido a noção do tempo. E quando ele orou, e passou só o tempo, um dia, 2, 3, 4, 5, 10, vai, e nada, parecia que Deus não estava dando a resposta. Mas quando o anjo Gabriel chegou a Daniel, ele disse: desde o momento que você orou, que foi ouvida a sua oração, e foi me dado ordem para vir responder essa oração. Mas ele explicou, agora o retardamento um pouquinho, foi que no caminho, em outras palavras, Satanás estava ali, aquele príncipe, né? E estava ali, e eu tive que pelejar contra ele. E ele não estava impedindo, não queria deixar trazer a resposta da tua oração. Mas veja, Deus tem um exército. Aleluia. Quando um não consegue, pode ficar certo. Ele disse: eu tive que chamar Miguel. Aleluia. Aí quando Miguel veio, aí acabou a desemboscada do diabo. Aleluia. E contra Miguel nenhum deles suporta. Miguel foi o grande príncipe e rei que esteve lá
e que pelejou contra Lúcifer e venceu e derrotou Lúcifer. Amém. E toda vez que há esse confronto, Miguel prevalece contra Lúcifer. Amém. E agora Gabriel chegou e trouxe a mensagem. O caminho foi aberto. Vai agora, Gabriel. Então, irmãos, quando você ora a Deus em todo o coração, pode ficar certo que Deus ouviu a tua oração. E a resposta já vem. Agora não fique ansioso e nem desacredite no poder de Deus, porque isso é que é o impedimento. Mas se você persevera crendo e confiando, pode ficar certo que a resposta vem. Amém. Talvez não venha com 5 minutos, com 1 hora, mas vem. Amém. Deus já ordenou a tua vitória, porque Ele prometeu isso para você. Amém. Então vamos nos regimentar de toda a armadura de Deus, tá certo? Está com o escudo da fé para rebater todos os dardos inflamados do maligno, confiando no Senhor e marchando adiante como verdadeiros soldados de Cristo. Amém. Obedecendo toda a palavra de Deus, o que Deus tem falado em sua palavra, obedeça. Amém. Não queira nem entender, obedeça, creia. Amém. Que nem tudo Deus permite que a gente entenda. Tem um tempo, muitas das vezes, de vir o entendimento. Amém. Mas se Deus falou em sua palavra nessa mensagem, diga amém. Amém. E marcha adiante. Amém. E o restante é com Deus. Amém? Amém. É isso. O Gideão foi obediente. Deus disse, é com 300. Ele foi com 300. Amém. E venceu. Amém. Deus sabe o melhor. Então vamos marchar confiante, revestindo de toda a armadura de Deus. Amém. Para suportar essa hora que está vindo, porque com certeza esta hora virá. Está às portas. Esse concílio mundial de igreja já está formado, irmãos. É um sistema que o mundo pensa que é o sistema de Cristo. Mas Deus nos enviou um profeta para nos mostrar bem claro que este é um sistema anticristo, antipalavra. A história somente se repete. Se observa depois que a igreja primitiva foi formada, pouco tempo depois, no ano 325, que foi que trouxe a queda? Foi através de um concílio mundial de igrejas. No ano 325, o concílio de Niceia, foi onde tentaram juntar todos os segmentos do cristianismo e formar ali. Eles disseram uma unidade da igreja. Mas que unidade foi essa que foi formada? Que a história relata, essa unidade produziu a morte de 68 milhões de cristãos. Isso não é conversa do pastor José, nem mesmo uma história de religião. Isso é um fato, isso está no livro de história geral, está em todo lugar isso aí. Anos atrás, creio que foi o Papa João Paulo II, ele abriu publicamente em cadeia de rádio e televisão, pedindo perdão à humanidade por a Igreja Católica Apostólica Romana ter assassinado 68 milhões de cristãos. Não foi eu que falei isso, está na revista Veja, está onde você quiser encontrar isso, está. Veja, esse concílio mundial de igreja produziu isto. Tentou tirar os cristãos da adoração do único Deus verdadeiro que é o Senhor Jesus Cristo. Tentou mudar o batismo cristão em nome de Jesus Cristo para usar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade, palavra essa que nem na Bíblia tem escrito em lugar nenhum. Foi criado ali, nesses concílios. Foi criada esta palavra Trindade para tentar dar uma conotação a 3 deuses. Mas os cristãos verdadeiros não aceitaram e foram perseguidos. Soldados valentes, valorosos, preferiram morrer, mas não negaram a Jesus Cristo como o único Deus. Amém. E essa história se repete hoje no final dos tempos.
Mais uma vez, um concílio mundial de igreja está se formando. O ecumenismo vai ser estabelecido, onde todos os grupos que se chamam religião estarão se unindo em cima de uma doutrina, e a marca que eles vão exigir é a marca da doutrina da Trindade. Ou crê na Trindade ou está fora do programa desse concílio. Eles até já falaram agora há pouco que as igrejas que batizam no mesmo batismo da Igreja Católica, eles vão aceitar em unidade. Estão em unidade com eles. Vejam, isso já está por aí, eles já falam, isso bem claro. Mas nós não batizamos no mesmo batismo dela. Amém. Nós batizamos no mesmo batismo dos apóstolos. Amém. Por isso vamos ser perseguidos. Amém. Porque cremos que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Esse é o nome de Deus e somos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E não há Deus maior como o nosso Deus. Amém? Vamos cantar esse corinho? Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Mais uma vez. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Incline sua face, vamos fazer uma oração. Irmãos, isso são advertência da palavra de Deus. Essa mensagem profética e santa, ela nos adverte desta hora, inclusive esta hora própria que estamos vivendo. Vocês verão que isto que o mensageiro falou é a pura verdade. Já estamos vendo, mas virá um tempo de aperto. Mas não temas, ó pequeno rebanho. Não temas. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Tenha coragem, irmão. Persevere confiando no Senhor. Talvez você olhe para você e diga, mas eu sou tão fraquinho, tão fraquinha. Será que eu vou dar conta? Mas não é a sua força. É perfeita força por perfeita debilidade. É a força do Senhor. Não era a força de Sansão ali. Ele era um homem tão incapaz como qualquer um de nós. Mas a hora que aquele poder escondido tomava a sua vida, ele podia lutar com o leão, ele podia lutar com o 1000 filisteus. Nada podia fazer frente ao poder de Deus na vida dele. Não era a força de Davi. Quando esse poder escondido tomava Davi, não tinha leão, não tinha urso, não tinha filisteu que pôde vencer Davi. Não era a
força daqueles irmãos primitivos que enfrentaram os leões nas arenas. Não era a força deles, eles eram tão débeis como nós. Não era a força de Estevão, que foi apedrejado até ver os céus abertos, mas era o poder de Deus na vida deles, que na hora crucial, na hora mais difícil, este poder manifesta e traz força onde não há força, coragem para vencermos a todas as hostes e dados inflamados do maligno. Soldados de Cristo, persevere, mantenha fiel a Deus, mantenha o anjo do Senhor acampado ao seu redor. Viva uma vida de temor a Deus, uma vida de obediência à palavra do Senhor. Isso é o que vai garantir a presença deste anjo. É esta palavra, é essa vida de temor ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nesse instante ter uma palavra de oração. Você quer ser lembrado? Levante somente a sua mão enquanto oramos, dizendo: Senhor, eu quero estar como um verdadeiro soldado. Me regimente, Senhor, com a fé pura na tua palavra. Amado Pai Celestial, as mãos estão erguidas, são teus filhos, Senhor. E isso que estamos falando não é uma historiazinha, mas é algo real. Amém. Algo que já foi identificado uma vez ali no passado, e que já temos visto o cenário todo pronto para agora, nesses dias. E um profeta verdadeiro que o Senhor enviou nesta era pôde mostrar isso bem antes de qualquer indício disso ser estabelecido. Ele já estava mostrando que essas coisas aconteceriam. E nós somos a geração que estamos vendo, Pai. E necessitamos de estar regimentado com toda a armadura do Senhor. Tome teus coleirinhos, Senhor. Ó Deus, que eles possam estar confiando plenamente em tua palavra, vivendo esta mensagem, esta palavra que é a mensagem de preparação da noiva do Senhor, para enfrentar o teste final, o desafio final, e logo está subindo no arrebatamento para encontrar o Senhor nos ares. Nos abençoe, perdoe nossas falhas e debilidades. Olhe para nós sempre através do sangue do Cordeiro, no nome de Jesus Cristo. E aqueles que ainda não deram um passo, Senhor, firme para estar, ó Deus, na tua presença nesta mensagem, que o Senhor os ajude, dando coragem para tomar uma decisão, pois o Senhor precisa de pessoas corajosas, como Gideão precisou daqueles 300 homens de valor, valorosos, que podem enfrentar a batalha. E eu creio que nesta era o Senhor está recrutando filhos e filhas para esta batalha final. E estes são chamados a noiva do Cordeiro, os eleitos do Senhor para esta batalha. No nome de Jesus Cristo eu peço que os ajude, Pai. Lhes dê força e coragem nessa jornada cristã. Não permita jamais que algum deles venham vacilar na fé, ó Deus, e entregar suas armas ao inimigo. Não, Senhor, mas que eles sejam como soldados da cruz, com a espada do Espírito em punho na sua mão, ó Deus, e confiando no teu poder. No nome de Jesus Cristo eu te peço, Deus vivo e poderoso. Amém, amém, Senhor. E que Deus continue nos abençoando. Vamos nos colocar de pé nesse instante.